Uma multidão reuniu-se em Brasília no sábado para participar de um ato a favor do governo. Os manifestantes também protestaram contra as medidas restritivas de isolamento social e algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. A manifestação, organizada por produtores rurais, contou com a presença de Bolsonaro, que chegou montado a cavalo ao lado de Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Num discurso em cima de um carro de som, Bolsonaro defendeu a aprovação do voto impresso nas eleições de 2022 e o afrouxamento das medidas de restrição social impostas por governadores e prefeitos para supostamente enfrentar a pandemia de Covid-19. Também estavam presentes os ministros Braga Neto, da Defesa, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Ricardo Salles, do Meio Ambiente e Gilson Machado, do Turismo. Aspas para o presidente: "Não desafiamos ninguém, não queremos confronto com ninguém, mas não ousem confrontar ou roubar a liberdade do nosso povo. Não podemos assistir passivamente a tantos desmandos, tantas arbitrariedades que vocês bem viram ao longo do último ano", foi o que disse Bolsonaro. Além de Brasília, atos também ocorreram em diversas cidades do país por ocasião do Dia da Família, através da Marcha da Família. O nosso primeiro tema, então, desta segunda-feira, vamos direto a Brasília. José Maria Trindade. José acompanhou ao longo do final de semana as mobilizações que tiveram um grande peso lá em Brasília, aconteceram em várias partes do país, mas em Brasília tiveram um ato bastante expressivo, né, Zé? Como é que foi? Boa noite, ótima semana por aí. Durante o dia inteiro. Muito boa noite, viu, Vitor? Boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, boa noite a todos. Uma boa noite especial para a nossa companheira aqui, Ana Paula. Vitor, eu fiquei impressionado. Primeiro, porque foi o dia inteiro. Houve ali manifestações importantes de 3 setores. Logo pela manhã, né, de religiosos, pastores evangélicos, padres, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em defesa da família. E ali eles fizeram uma caminhada até o prédio do Congresso Nacional, começando ali do início da esplanada, logo depois da rodoviária. E ali reuniu muita gente. E também a manifestação dos produtores rurais, que colocaram ao longo de toda a esplanada dos ministérios caminhões, trouxeram máquinas agrícolas e tal, uma demonstração também de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, uma demonstração que a gente já conhece, já vê pelo país inteiro. Inclusive, eles são responsáveis por vários outdoors espalhados pelo país e é um setor que apoia fortemente o presidente Jair Bolsonaro. E outra parcela muito importante de defensores do voto impresso, né? O voto auditável impresso, que é um debate que ganhou muito a atenção do público em geral hoje no Brasil. Foi um dia inteiro, veja bem, não foi uma concentração, mas durante todo o dia o presidente chegou montado num cavalo, ali vieram vários participantes, comitivas de vários lugares aqui próximos, algumas comitivas de Goiás, outras vieram até de mais longe, né? Trouxeram os cavalos, evidentemente, em caminhões e participaram deste ato de apoio ao presidente aqui na esplanada dos ministérios. Resumindo, é impossível não ver isso. Não dá para não ver. Os veículos de comunicação que fizeram de conta que isso não existiu, erraram, porque houve sim. E as mídias sociais mostraram fortemente o que aconteceu aqui em Brasília e acabou acontecendo em vários pontos do país. Destrinchando aqui os atos. O setor agropecuário, ele foi elogiado hoje ao presidente, que agradeceu muito esse apoio. E dizendo que recebeu o apoio do setor agropecuário, que foi, desde o início, um pessoal que não parou, e nós vamos falar mais sobre isso. E também, por outro lado, os que querem o voto impresso. Esse debate chega a um ponto de não há mais retorno, né? É bom mesmo que essas comissões que serão formadas na Câmara e Senado para discutir o voto impresso trabalhem rápido, porque até outubro é o prazo ali de mudanças na legislação eleitoral, um ano antes das eleições. E é bom também que eu descobri aqui, Vitor, é uma situação interessante. Eu descobri nas conversas e nos debates do Congresso Nacional que os políticos não sabem como funciona a eleição brasileira. Eles querem saber quantos votos tiveram lá e pronto. Não é possível. Os partidos políticos têm que investigar. Não pode deixar para lá. E existem pontos específicos para acompanhamento de qualquer um, que seja de forma organizada e principalmente pelos partidos políticos. Para se ter uma ideia, até hoje, acho que 25 anos depois da urna eletrônica, até hoje, só o PSDB
fez um trabalho completo, uma investigação e uma auditoria externa de como funcionam as eleições no Brasil. Trouxe técnicos dos Estados Unidos, de Israel, e esses técnicos, com a participação, com a aprovação do Tribunal, do TSE, né, fizeram uma varredura no processo. E a conclusão final do documento, que é um documento público do PSDB, que foi levado em frente pelo deputado Carlos Sampaio, na época o diretor jurídico da campanha, é de que o voto não é auditável, ou seja, não se pode dizer que houve irregularidade, mas também não pode dizer que não houve irregularidade. A impressão é da urna, não é a impressão do voto, né? Então, essa é a situação. É bom que essas comissões estudem e talvez, quem sabe, né, até encontrem uma maneira mais segura e de futuro, e não de recuo na história do mundo, que impressão, papel, cheira a volta ao passado. Análise agora do Guilherme Fiuza. O que achou, Fiuza, dessas mobilizações desse final de semana, de sábado? Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, democracia antigamente se fazia assim, né? Povo na rua e voto limpo. Então, eu acho que tem aí uma parte grande do Brasil, não sei se é a maioria ainda, a gente vai ver na eleição, mas tem um contingente muito grande de pessoas que, em qualquer momento histórico, seria considerado altamente relevante e representativo como demonstração de força, demonstração de apoio a um representante, que no caso é o presidente da República. O 1º de maio foi uma manifestação histórica, não era uma pauta segmentada, não era um grupo, era um país indo para a rua. Não é o país inteiro, não é 100% da população, mas é uma manifestação gigantesca e elas se repetem, né, neste período, né, neste quadrante histórico. Na época da reforma da Previdência, a gente viu, né, a população na rua, multidões, gritando o nome do ministro da Economia, de forma inédita, ou seja, uma população muito esclarecida, sabendo o que queria, né, pedindo um determinado tipo de reforma, com a voz, a chamada voz rouca das ruas, que antigamente, né, como parâmetro de democracia, era o mais alto valor, o povo na rua. E hoje a gente vive uma situação estranha em que a imprensa, uma boa parte da imprensa, e por conseguinte, aquela parte do público que eu digo aqui que é elite intelectual, pouco de elite econômica, elite cultural, enfim, né, uma burguesia aí que não quer ver mais democracia com o povo, ela quer inventar uma democracia sem povo, democracia do Zoom. Aparece ali os ungidos do Supremo Tribunal Federal, tomam determinadas decisões de gabinete, atropelam eventualmente direitos, né, como a gente viu no caso do lockdown, né, que é uma dos objetos do protesto, né, porque é isso, descobriu-se que não é uma medida sanitária, que é uma medida de controle, sem nenhuma eficácia de controle sanitário e de cerceamento, politizada, politicagem. E eles protestam, essa contingente imenso da população protesta, inclusive contra esses que mantêm ao arrepio da lei, toque de recolher, por exemplo, né? Então, vemos aí o STF, governadores, prefeitos, né? Então é o povo na rua pedindo liberdade e uma elite querendo fingir que não existe, querendo fingir que não tem ninguém lá, eles não dão uma linha. Isso é a desmoralização completa. Eu lamento, eu acho uma tristeza como jornalista, não sabia que ia chegar a esse ponto, mas está completamente desmoralizada, antigamente chamada grande imprensa, e aí vira uma guerra que não tem como não ser uma guerra muito inflamada, porque se tem gente com esse nível
de disfarçatez para ignorar a vontade da maioria, vai ter guerra. E vai ter guerra no voto, evidentemente, né? Quer dizer, se a questão do voto limpo não é mais considerada, o grito por isso não é mais considerada relevante, talvez tenha alguém, né, desejando que essa democracia de gabinete aí sem povo seja feita também com o voto teleguiado, né? Vamos acompanhar. Augusto Nunes, o que achou desses atos de sábado, Augusto? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Um beijo para Ana Paula, que está ausente hoje, e boa noite a você que nos acompanha. A imprensa velha deixou de ser imprensa e deixou de ser grande, né? Deixou de informar. O que mais me chamou a atenção nessas manifestações foi a ausência das fotos mostrando as dimensões dos atos em favor do governo nos jornais e também nos sites dos jornais. Eles já estão morrendo nas suas edições de papel e começam a matar as edições digitais. Por quê? Porque os fatos se impõem. Vamos tentar aqui dar mais uma lição básica de jornalismo para ver se eles aprendem, mas eles não vão aprender. Os fatos, eles podem ser suprimidos da primeira página, podem ser ignorados pelos jornais, mas eles não morrem, eles voltam e acabam se impondo. O Globo demorou, e a Globo demoraram para aprender isso aí, porque em 25 de janeiro de 1983, se eu não estou enganado, os primeiros comícios pela campanha das diretas, a Rede Globo apresentou o comício do Vale do Anhangabaú como parte dos festejos pelo aniversário de São Paulo. Era o começo de uma campanha de dimensões históricas e ali, repito, eu ouvi pela primeira vez um grito hoje recorrente em qualquer manifestação de rua. O povo não é bobo, acabou a Rede Globo. Os jornais não deram nada sobre essas manifestações. Agora, é engraçado, um presidente em fim de governo, né? Você leu o noticiário do impeachment é questão de tempo, semanas, meses, deveria ser um presidente muito impopular. Aí você vê multidões se manifestando em favor dele e nada, nem alguma manifestação do tamanho de procissão do interior hoje, que elas são muito magras e pouco extensas, nenhuma em favor do impeachment. Aí dirão, não, estamos em quarentena. Não é o que se vê nos bares da Vila Madalena, onde os jornalistas, entre aspas, ficam trocando ideias sobre que roupa eles vão vestir ou que marca de tênis eles vão vestir no dia do impeachment do Bolsonaro. Por que eles não fazem uma manifestação exemplar com distanciamento social? Para ensinar a nós, os negacionistas, como é que agem os democratas de galinheiro, porque não aceitam que ninguém divirja deles. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção e eu continuo prevendo, não precisa ser profeta para isso, a morte rápida e pouco comovente dos jornais que eram grandes até recentemente. E a outra coisa é a pesquisa Datafolha. A última pesquisa Datafolha sempre desmente a anterior. Eu consultei as pesquisas de março, a maioria dos entrevistados dizia que o Fachin tinha errado ao revogar as condenações do Lula e o povo tinha sido a favor da punição imposta ao Lula. Aí, menos de 2 meses depois, o povo quer o impeachment do Bolsonaro, né, e a minoria ainda acha que o presidente tem condições de governar. Eu fui ver a pergunta que foi feita na entrevista, o Datafolha caiu na bobagem de revelar a questão apresentada aos consultados, era o seguinte: você apoia
a criação a tramitação do voto de um processo de impeachment no Congresso. Aí quantas pessoas não responderam sim, porque tudo bem, não tem problema nenhum. Vai lá julgar o que não há e dá em nada. Essa é a pergunta, não é? Você acha que o presidente Bolsonaro deve sofrer impeachment? Ou você acha que deve continuar no governo? Essa é a pergunta para qualquer criança, tá, de 10 anos de idade com mais de 10 neurônios. E, no entanto, eles ficam com essas perguntas espertas, achando que criam fatos que conduzirão ao impeachment que não virá.